Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez, manifesto a alegria de chegar até você, ao seu lar, levando essa nossa mensagem a partir do santuário de reflexões do Evangelho cotidiano. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, nós vamos rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 até 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, Jesus ele está prosseguindo a sua viagem para Jerusalém, onde que ele vai consumar o seu mistério pascal. O evangelista Lucas coloca na boca de Jesus um conjunto de ensinamentos, de exortações, respostas e também de repreensões. O texto que é cabido para esta segunda-feira, Jesus ele repreende uma multidão desse conjunto de povo, de pessoas de cabeça dura, cabeça fechada, coração fechada, que tem muita dificuldade em acolher a palavra de Deus. O povo pede sinais que garantam a autenticidade de que Jesus é Messias. Mas qual é o sinal? Essa multidão ela é muito semelhante aos ninivitas, que não eram capazes de distinguir a mão direita da mão esquerda. É muito semelhante aos pagãos, que há muito pouco eles chegaram à fé, e aos quais Lucas se dirige. E a gente pode dizer também que é muito semelhante a cada um de nós, que andamos sempre à busca de coisas, às vezes extraordinárias e imediatas. E Jesus, o que ele faz? Jesus ele responde falando de juízo e de condenação. Mas, ao lembrar a salvação de Jonas, símbolo da sua morte e ressurreição, Jesus ele acentua a misericórdia salvífica de Deus. E essa misericórdia foi oferecida aos ninivitas em troca de sua conversão. E a rainha do sul, como nos fala o trecho do Evangelho, pela busca que ela fez, uma busca generosa da sabedoria. Então, aos judeus e gregos é pedido um espírito aberto. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Então, essa bem-aventurança contrasta ainda mais com as palavras de juízo e de condenação. Só é julgado e condenado quem recebeu o tesouro da palavra revelada e, permanecendo escravo de uma falsa fidelidade à lei, não sabe reconhecer os sinais da presença do Salvador no seu cotidiano. E são também para quem não sabe aceitar a dura linguagem da cruz e não ousa esperar a ressurreição. Para a terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 17 de outubro, nós vamos ter o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 até 41. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu:
Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Esse pequenino trecho do Evangelho da terça-feira, ele tem uma profundidade e há um direcionamento para o sentido do seguimento do discipulado. O que é ser discípulo? Veja que, primeiro, é bom dizer, Jesus veio para todos. E ele, obviamente, ele não recusa o convite do fariseu para tomar refeição. Vai lá na casa dele. E é que muitas vezes os fariseus, eles se aliam aos doutores da lei para tentar desclassificar Jesus. A gente presencia isso, escuta muitas passagens nos evangelhos sobre isso. E também nesse caso, certamente, tem segundas intenções. Com efeito, o fariseu estranha o fato de Jesus não respeitar prescrições da pureza ritual. No caso aqui, lavar as mãos antes de comer. Jesus, por sua vez, ele aproveita essa ocasião para mostrar àquele que o convidou a necessidade de buscar aquilo que é o essencial, que é a prática da justiça, a prática do amor. Esse é o centro da nova sociedade que Jesus vem inaugurar, Jesus vem fazer acontecer. Então não se trata tanto de gestos exteriores, mas sim o que vem de dentro, como está o nosso coração. É isso que Jesus quer ressaltar. Daí que a sugestão de dar esmola, que é o quê? É um gesto muito concreto, que implica um envolvimento pessoal e solidariedade. Não se dá esmola só com palavras. A gente tem que ir ao encontro de alguém, a gente tem que se envolver com aquele que nós vamos dar a esmola. Aliás, a propósito da purificação do copo e do prato de que nos fala o Evangelho, Jesus exatamente ele fala dessa questão da pureza do coração da pessoa. É verdade, a higiene evangélica, ela exige de nós a exclusão de algumas coisas. Por exemplo, a exclusão da ganância, a exclusão do egoísmo, porque é isso que gera a vontade que nos conduz para o roubo e para a maldade, como nos fala o Evangelho. O que garante a pureza de coração, ou a pureza do coração, é a caridade. Da caridade é que vem generosidade, que sabe exatamente dar esmolas, que sabe dar de si, quando reconhece ter recebido tudo de Deus. O que eu tenho, o que eu sou, tudo isso é de Deus. E por isso eu quero ser caridoso, generoso com o outro. O fariseu e nós somos de fato, a partir desse evangelho, nós somos convidados a seguir Jesus mediante o exercício concreto da caridade, do amor, da misericórdia na nossa vida cotidiana. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 18 de outubro, nós celebraremos a festa de São Lucas Evangelista. Para isso, nós teremos o Evangelho de Lucas, capítulo 19 até 26. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho.
Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Meus caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos o evangelista São Lucas, é bom a gente ter alguns elementos, alguns pormenores. Primeiro, obviamente por se tratar do evangelista, a gente retém sempre um texto próprio de quem nós celebramos, no caso aqui, São Lucas. E é São Lucas que fala sobre este episódio que acabamos de ouvir. Jesus, depois de ter enviado os 12 em missão, envia também estes 72 discípulos. O que nos diz o Evangelho? Que a missão é uma das grandes preocupações do terceiro evangelista, Lucas. Nos Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas, além das missões de Pedro e de Paulo, ele fala de tantos outros missionários, de Estevão, de Filipe, outros apóstolos. Ora, a messe do Senhor, ela precisa de pessoas que se envolvam para ajudar, para dinamizar a missão. E nós temos que, sim, cotidianamente pedir ao Senhor que envie. E que nosso testemunho também possa tocar os corações. A oração não só prepara, mas ela é parte integrante da missão. A missão, ela sempre começa na oração. Não existe missão sem oração. E rezar também é bom que a gente tenha clareza. Quando eu rezo, eu também já estou em missão. Como o seu mestre, Senhor, os discípulos devem ir em missão como cordeiros, para o meio de lobos. Ou seja, quando a gente vai em missão, a gente sempre pode chegar em pessoas, em terrenos que nem sempre serão receptivos a essa mensagem. Nós poderemos estar no meio do mundo que querem viver à margem, viver indiferentes à mensagem. Mas o essencial do anúncio é o quê? O reino de Deus já está próximo de vós. É o que nós devemos anunciar. Agora, quanto ao evangelista, alguns detalhes importantes de São Lucas. Como eu já disse, sim, ele escreveu o terceiro evangelho, com alguns elementos, algumas coisas muito próprias que nos permitem distingui-lo dos outros 3 evangelistas. Eu gosto sempre de dizer que São Lucas ele é o evangelista de Maria, porque só ele nos fala da anunciação, da visitação, do nascimento de Jesus e da sua apresentação no templo. Eu gosto de dizer que São Lucas também ele é o evangelista do coração de Jesus. É o que melhor nos revela a sua misericórdia nas parábolas, seja da dracma perdida e depois reencontrada, da ovelha perdida depois que foi encontrada, do filho pródigo. Também Lucas ele é o evangelista da caridade. Só ele narra a parábola do bom samaritano. Fala do amor de Jesus aos pobres, acentuando muito mais, dando muito mais acento do que os outros evangelistas. Apresenta para nós Jesus que se comove diante do sofrimento, por exemplo, da viúva de Naim. Jesus que acolhe delicadamente a pecadora em casa de Simão, o fariseu, e assegura o perdão de Deus. O Jesus que acolhe Zaqueu com tanta bondade que muda o coração ganancioso do publicano com o coração arrependido e generoso. Mas também Lucas é o evangelista da confiança, da paz, da alegria. É o evangelista do Espírito Santo. É ele que apresenta a comunidade cristã como tendo um só coração e uma só alma. O Evangelho de Lucas,
revela exatamente o seu carinho, todo o seu cuidado missionário. Só ele fala da missão dos 72 que ouvimos há pouco no Evangelho. E alguns pormenores do que eles têm que levar, o que eles têm que anunciar nesta missão. Penso que há grandes tesouros para todos nós explorarmos na obra lucana. Quem sabe, a partir desse dia que celebramos o evangelista São Lucas, todos nós possamos fazer um propósito de ler o Evangelho de São Lucas, pensando exatamente nesses elementos que eu acabei de ressaltar, que ele realça, que ele destaca no seu Evangelho. Com essa meditação, meus caros irmãos e irmãs, eu concluo essa primeira parte do itinerário desta 28ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, neste mesmo horário, dando continuidade às demais reflexões. Desejo toda a paz, todo o bem e um bom início de semana a cada um de vocês. Que Santo Antônio te abençoe e te guarde.